Olá, amigos, paz e graça a todos. Que bom é ter você aqui mais uma vez para juntos nós estudarmos a palavra de Deus. Você está aqui no canal A Voz da Profecia, comigo, Sérgio Brant. E para você que está chegando agora que não conhece o nosso canal, assista até o final. Se você gostar, curta, compartilhe com seus amigos. Vamos divulgar a esperança. E também se inscreva aqui no nosso canal, nos ajude aí a continuarmos levando esperança e a verdade, acima de tudo, a cada pessoa, para que todos conheçam a verdade da palavra de Deus, tá bom? Hoje eu quero estar comentando um pouco mais sobre a questão de um debate aí. Se bem que ainda no outro eu comentei sobre o debate do Ezequiel Gomes e do Elias Soares. Hoje eu quero estar comentando sobre o debate do pastor Sérgio Monteiro e o Carlos Augusto Vailate. Sem perca de tempo, no Apocalipse 20, versículo 10, diz assim, é um dos textos, que eu quero focar só nele hoje. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Pelos séculos dos séculos, para sempre, eternamente. Na visão imortalista, para sempre é para sempre. Eternamente é eternamente. Mas eu digo para você, na visão bíblica, nem sempre, para sempre é para sempre. Confuso, não é? Pois eu vou te explicar de uma maneira mais tranquila para você entender. De uma maneira mais detalhada. A visão bíblica aqui, a mentalidade é hebraica e não uma visão ocidental. A Bíblia não foi escrita aqui no Brasil, por exemplo, tá? E nem no contexto ocidental. Para você entender, você tem que entender também a cultura hebraica, a forma de expressão aqui. Vou te dar alguns exemplos aqui, beleza? Se você for para Judas, capítulo 7, Judas 7 vai dizer algo interessante. Depois eu volto no Apocalipse, beleza? Mas só para você entender essa frase que eu citei aqui. Nem sempre, para sempre, para sempre. Olha só, Judas 7 diz assim, ó. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregado à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo de que? Do fogo eterno, sofrendo punição. Então aqui fala de fogo eterno, cidade de Sodoma e Gomorra. O que dá a entender aqui é que Sodoma e Gomorra está o quê? Queimando até hoje. Certo? Não é isso que o texto está dizendo. Não, não, não. O eterno aqui não tem a ideia de eterno no sentido de duração. Vou te dar um exemplo aqui. 2 Pedro 2,6. E reduzindo as cinzas as cidades de Sodoma, olha só, e Gomorra. Ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. Aqui está dizendo que Sodoma e Gomorra foi reduzidas a cinzas. Se você pegar Jeremias 50, 40, diz que ela foi subvertida, destruída. Lamentações 4, 6, mesma coisa. Gênesis 13, 10, a mesma coisa. 19, 28, na mesma linha de pensamento. Entendeu? Existem outros, mas vou ficar nesses aqui. Falando sobre a cidade de Sodoma e Gomorra que foi destruída. Percebeu que o para sempre ali não é para sempre? O eterno não é eterno? No sentido de duração? Vou te dar um outro exemplo aqui. Se você pegar 1 Samuel 1,22, fala que Ana levou seu filho Samuel à presença do Senhor e lá ele ficaria para sempre. Quando você vai no versículo 28, diz que o para sempre, e Samuel ficaria na presença do Senhor enquanto ele vivesse, enquanto ele tivesse vida. Percebeu a ideia aqui? Se você pegar 1 Crônicas 28, 4, que fala que Davi seria rei para sempre. Deus escolheu Davi para que ele fosse eternamente rei sobre Israel. 1 Crônicas 28, 4. Mas quando você vai no capítulo 29, versículo 27, diz que o para sempre a lei de Davi sobre Israel foi de quanto tempo? 40 anos. 40
anos. Se você pegar, por exemplo, eu vou citar um outro texto aqui. Vou citar nesse aqui, eu vou ler para você. Vou pegar aqui, por exemplo, Isaías 34, versículo 9. Diz assim, ó: os ribeiros de Edom se transformaram em piche, e o seu pó em enxofre. A sua terra se tornará em piche ardente. Nem de dia, nem de noite se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça. De geração em geração será assolada. E para todo sempre ninguém passará por ela. Essa cidade não está queimando até o presente momento. De dia e de noite, a fumaça dela subiria. Não se vê mais fumaça subindo ali. A Bíblia entra em contradição? Não. É uma linguagem judaica. João, ele era judeu. Olha a mentalidade de Paulo, de João, do personagem bíblico que seja. A mentalidade é essa. Entendeu? Agora, veja bem. Quando você analisa esse texto, voltando lá, Apocalipse 20, versículo 10, que vai dizer, o diabo, sedutor deles quem? Dos ímpios. A Bíblia fala o quê? Aí vai dizer que ele será atormentado. Aí o Vailate disse que Satanás vai ficar queimando para todo sempre. Me parece que foi isso que ele falou. Não somente o diabo, mas os seus seguidores ali. Só que isso aí é um grande erro. Por que grande erro? Quando você vai, por exemplo, para Malaquias, no capítulo 4, diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, os queimará. Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui não é o Sérgio Brant, é o Senhor dos Exércitos, o Rei do Universo, que está dizendo. Olha só. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem o quê? Nem ramo. Quem é a raiz aqui? E quem é o ramo? Quando você vai lá para João 15, Jesus vai dizer assim: eu sou a videira verdadeira, e vós sois os meus ramos. Quem é a videira verdadeira? Jesus. Verdadeira, porque existe uma falsa. E ele vai dizer: vós sois os meus ramos. Quem são os ramos de Cristo? Os seus seguidores. Aqui está dizendo que não existirá nem raiz, ou seja, a videira falsa, e nem os seus ramos, que são os seus seguidores. Satanás é a raiz de todo pecado, de todo mal. Os seus ramos são os seus seguidores, quer seja anjos, quer seja seres humanos que o seguem. Tá bom? E aí vai dizer: esse dia que vem os abrasará, os queimará. Não vai deixar nem raiz nem ramos. Aí continua. Lá no versículo 3. Pisarei os perversos. Pisarei os perversos. Quem são os perversos? Satanás, os ímpios de uma forma geral. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei futuro, diz o Senhor dos Exércitos. De novo, o Senhor dos Exércitos. Tá. Mas será que aqui, de fato, é o diabo que vai se fazer cinzas debaixo das plantas dos pés dos justos? Por que eu citei Paulo aquela hora? Romanos 16, versículo 20. E o Deus da paz, em breve, de novo futuro, lembra? Esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Você percebeu o complemento aqui? O link, a ligação? Satanás é a raiz do mal. Ele será destruído, não vai existir mais, acabará. Apocalipse 12:12 fala que ele vai deixar de existir. Veja bem, lá em Apocalipse 20, versículo 10, fala: e serão atormentados de dia e de noite. Deixa eu voltar lá em Apocalipse e explicar um pouquinho de novo, beleza? Olha só. Apocalipse 20, versículo 10 de novo. Vai dizer que o diabo, o sedutor dele, foi lançado para dentro do lago de fogo. O que vai acontecer no lago de fogo? O que vai acontecer? Quando você pega o versículo... capítulo 2, versículo 11 ali, vai falar a respeito da segunda morte, o lago de fogo. Capítulo 20 aqui, no versículo 5 e 6, vai falar da ressurreição, né? Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem o quê? Os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado, feliz e santo
é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele o quê? Os 1000 anos. Vai falar de uma segunda morte, não é a morte biológica, é a segunda morte. Onde? Capítulo 20, versículo 10. Melhor, 14. Então a morte e o inferno, ou seja, o Hades, foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Você percebeu a ideia aqui? A morte e o inferno, ou seja, a morte e o Hades. Se o Hades é lugar de fogo, por que o Hades vai ser lançado para dentro do fogo? Fogo para dentro do fogo não faria sentido. Isso quer dizer que a morte deixará de existir. A morte não mais existirá. Não precisará mais de sepultar ninguém. Se você pegar Apocalipse 21, 4, vai dizer que a morte não existirá. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte não existirá. Não haverá pranto, nem mais choro, nem mais dor, nem sofrimento, etc. Aí tá, beleza? Ficou muito claro para você? Versículo 9. Versículo 9. Ó, vai dizer que os ímpios tentarão invadir a cidade santa e destruí-la e tal. Aí vem dizendo, desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Aí, o verbo que aparece aqui, vou usar aqui, por exemplo, o léxico do Edward Robson, que vai na página 491, que vai falar sobre o verbo catatio, que quer dizer o quê? Ó, consumir, devorar, usualmente comer totalmente. Beleza? Catastio. Quando eu pego, por exemplo, Gênesis 37, versículo 20, deixa eu pegar o versículo 15. E um homem encontrou a José, que andava errante pelo caminho, e perguntou o que procura. Deixa eu ver se é isso aqui. Deixa eu ver. 37, eu acho que é o versículo 20. Deixa eu pegar o versículo 20, se é isso mesmo. Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas. E diremos, um animal selvagem o comeu, o devorou. Olha que interessante, né? Tá falando o que aqui? Tá falando do animal que devorou, ou melhor, na visão deles, tá? Vamos matar o nosso irmão e vamos dizer que um animal o devorou, que o comeu. Olha para você ver. O verbo na Septuaginta é o mesmo que aparece em Apocalipse 20, versículo 10. Tá certo? Deixa eu pegar um outro texto aqui. Se eu não me engano, aqui é Êxodo capítulo 10. Deixa eu ver aqui qual é o versículo 10. Deixa eu ver o 15. 10, 15. Diz assim: porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra se escureceu. Devoraram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a chuva de pedras, e não restou nada verde nas árvores, nem na erva do campo, e em toda a terra do Egito. Aí está te falando, né? Que aqui devoraram, destruíram. A ideia lá de Apocalipse 20, versículo 9, é dizer que os ímpios foram devorados, destruídos pelo fogo. Acabou. Então, como pode haver contradição no versículo 9 e versículo 10? Não faria sentido. O versículo 10, quando vai falar, serão atormentados, essa ideia de tormento não é tortura eterna. O para sempre eu já expliquei. Agora, deixa eu explicar o verbo aqui de atormentar que ele citou. É o verbo, quando aparece para a questão de atormentar. Deixa-me ver aqui o versículo 9, melhor, o versículo 10, é o verbo koladzo, no grego. Veja bem, quando você analisa a ideia do texto em si, se você pegar, por exemplo, Mateus 8, 29, os demônios, os espíritos imundos vai dizer assim, que temos contigo, ó Filho de Deus, que vieste atormentar-nos antes do tempo determinado, algumas traduções dizem, né? Vieste nos atormentar, o verbo ali, koladzo. O que significa a ideia de atormentar? Quando você compara com outras passagens, por exemplo, Marcos 1, versículo 24, deixa-me ver aqui. 1:24, cadê você? Está aqui. Que temos nós contigo, Jesus Nazareno,
Vieste para perder-nos. Estou lendo aqui na atualizada. Leia outras traduções que você vê. Por exemplo, a NVI está aqui, mas eu não vou ler aqui, questão de tempo. Mas você pode pesquisar em várias traduções que você vai estar escrito assim. Que vieste para destruir-nos. Para destruir-nos. Porque ali aparece o verbo apólime e não colagzo. Lá em Mateus 8:29 aparece o verbo colagzo. Se eu não me engano, Lucas 4:34 vai na mesma linha, colagzo. Mas em Marcos 1:24 aparece o verbo apólime, que tem a ideia de destruir. Que vieste nos matar antes do tempo, porque eles sabem que vão morrer. Que parece que os imortalistas não sabem, ou fingem não saber. Malaquias 4, de 1 a 3, foi Deus quem falou que os ímpios serão destruídos, inclusive Satanás será destruído. Então como pode? O fogo foi preparado para o diabo e não para o ser humano em si. Entendeu? Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Eu poderia citar outras coisas aqui, mas devido ao tempo, não farei hoje. Beleza? Um forte abraço, que Deus te abençoe e se inscreva aqui no nosso canal para nos ajudar. Forte abraço, que Deus te abençoe.